É um projeto pensado para melhorar a competitividade das empresas regionais. O Laboratório de Qualidade e Segurança Alimentar da Universidade da Madeira está a desenvolver projetos com várias entidades. Na empresa de cervejas da Madeira foi instalada uma microcervejeira para a realização de estudos científicos. Neste caso, tem uma associação à Universidade da Madeira que, juntamente connosco, desenvolve este projeto. E com isso, a Universidade não só pode investigar, vai desenvolver procedimentos relativos ao processo de fabrico de cerveja e com isso vamos, com certeza, criar algumas surpresas, fazer algo que, perante os consumidores, vai ser inovador e vão trazer novas experiências para quem gosta de cerveja. Por isso, pretendemos surpreender. Para isso temos uma pequena cervejeira, já que a cervejaria global, a grande cervejeira, é para continuar nas marcas tradicionais e nas quantidades cada vez maiores de exportação. A grande vantagem é realizar testes em pequena escala, com produção até 700 litros. Isto é um equipamento moderno que é tudo similar à nossa sala de fabrico industrial. Basicamente é composto por um tanque onde se faz a empastagem. A empastagem é a mistura do cereal, malte e milho com água. Depois, em função dos diversos estágios de temperatura, há uma solubilização dos amidos existentes nos cereais, que são açúcares, que depois passa por uma cuba filtro, onde há a separação do líquido, que é o mosto, da parte sólida, que é o resíduo que era da cevada, que é do milho, e depois, posteriormente, vai um decantador onde decanta, antes de entrar nos fermentadores, onde vai fermentar. Aqueles fermentadores, fazendo analogia em relação ao vinho, são as nossas pipas, onde dá-se o processo da fermentação, ou seja, a passagem, a transformação do açúcar, do mosto, em álcool etílico da cerveja. Na prática, o mini laboratório vai permitir otimizar o processo de produção de cerveja, assegurando as características sensoriais do produto. Nós desenvolvemos bastantes trabalhos diferentes, mas basicamente este projeto é focado nos off-flavors da cerveja, ou seja, quando a cerveja está a fermentar, a levedura produz muitos componentes químicos que dão cheiros e gosto que o consumidor não aprecia. Mas ao longo do processo fermentativo, a própria levedura vai tratando de metabolizar esses compostos químicos. Um deles é o diacetil, que é o grande foco deste projeto, e então um dos meus trabalhos incide muito sobre como é que a levedura faz a redução desse soft flavor. Para, no produto final, realmente o consumidor nunca sentir, ele está sempre abaixo dos limites de percepção, de quando a gente sentiu na boca, e do consumidor nunca o conseguir identificar na cerveja. Esse é um dos projetos principais. Os desafios hoje em dia lançados às cervejeiras nacionais, que obrigam-nos a fazer exportações para mercados longínquos, como a China, a África do Sul, a América, obrigam-nos de certa maneira a termos um maior controle tecnológico do nosso processo produtivo. Então o objetivo é adquirir essa escala piloto, de maneira a conseguirmos fazer fabricos mais pequenos e tentar simular condições que nós neste momento ou anteriormente não as conhecíamos, principalmente o tempo de viagens, temperaturas de transporte. Aqui com essa escala piloto permite-nos também, em conjunto com a Universidade da Madeira, fazer alguns ensaios para garantir que o produto ao chegar aos mercados finais, China, África do Sul, América, seja o mais parecido possível com a cerveja que o consumidor madeirense consome aqui na Madeira. O trabalho na empresa de cervejas complementa-se no Laboratório de Qualidade e Segurança Alimentar da Universidade da Madeira. Temos metodologias que permitem a caracterização desde o fabrico do mosto, a evolução da cerveja durante a etapa de fermentação, que é o nosso foco neste projeto em concreto, e analisamos desde a parte aromática da cerveja, aquilo que é percepcionado pelo nosso nariz, a composição volátil por cromatografia gasosa, analisamos também em termos do sabor, do amargor da cerveja, composição química que confere à cerveja essas características, e também temos metodologias para a análise de cor, da evolução da cor da cerveja e garantia que no final está dentro dos padrões que são pretendidos. O impacto da investigação realizada reflete-se depois na competitividade das empresas.
Fazemos toda esta caracterização com o objetivo final de otimizar o processo, isso a nível de maximizar a sua eficiência e de minimizar os custos de produção, obviamente garantindo sempre as características sensoriais da cerveja e aquela qualidade que é expectável para esta cerveja por parte do consumidor. A equipa da SIM a nível de investigação era limitada e estes projetos realmente permitem introduzir na empresa mais conhecimento e avanço tecnológico, porque muitas vezes a equipa que está aqui, e assim tem que ser, está voltada para o comercial e para o industrial, e esta escala piloto que nós instalamos aqui permite fazer muito mais experiências, porque em vez de a gente estar a fazer fabricos de 15 mil litros, temos aqui um sistema que nos permite fazer experiências a um custo muito menor. Portanto, tem sido bastante intenso porque há sempre muitas ideias a borbulhar, coisas que a gente pode melhorar na lager, e isto tem permitido, o projeto tem permitido isso. O investimento é de 800 mil euros, foi financiado pelo programa ProCiência 2020. Sem ele, portanto, seria um investimento difícil de justificar e de viabilizar. O investimento é à volta dos 800 mil euros e, portanto, teve uma elevada comparticipação comunitária, isto também fruto da associação à Universidade da Madeira. Não só potencializa o trabalho e a rentabilidade deste equipamento, mas também foi beneficiar de um acréscimo de apoios comunitários para o projeto. O Laboratório de Qualidade e Segurança Alimentar da Universidade da Madeira está a desenvolver projetos com outras empresas regionais, por exemplo, a Madeira Wine. José Carlos Marques é investigador da Universidade da Madeira, é também responsável pelo Laboratório de Qualidade e Segurança Alimentar. Está connosco no Aldeia Global. Antes de mais, agradeço a sua presença. Qual a relevância deste tipo de parcerias com empresas regionais, neste caso, para começar com a empresa de cervejas da Madeira? Sim, primeiro, Carlos, boa noite e agradeço a oportunidade de falar quer do projeto, quer do trabalho que realizamos na Universidade em termos das empresas. E penso o que queria destacar é que desde que eu vim para a Universidade da Madeira tive sempre um contacto grande com as empresas. Nós temos na região empresas muito ativas, muito competitivas, muito bem implantadas, mas a verdade é que elas têm que competir a nível internacional, nomeadamente com o vinho Madeira, que foi talvez a parte em que nós destacamos mais. E aí as empresas regionais são muitas vezes relativamente pequenas para ter a capacidade de competir com as grandes e que têm outros meios e, portanto, sempre achei importante criar na Universidade da Madeira um laboratório especificamente de apoio à inovação para as empresas regionais e é isso que estamos a tentar fazer. Sentia que era uma lacuna que existia no mercado regional? Sim, talvez na altura que as empresas são ativas, têm bons processos, etc. Simplesmente o que eu senti era que a evolução natural que está a acontecer na Europa, porque no ano 2000 saiu a Estratégia de Lisboa, em que dizia que a economia da Europa se devia basear no conhecimento. E a tendência é que cada vez mais, mesmo os apoios às empresas, serão dados em função da inovação que fazem. E, portanto, eles têm que fazer ou ter meios próprios para fazer inovação, ou de se ligar a grupos de inovação, de investigação, para criar essa inovação e serem mais competitivas. Portanto, logo senti que isso tem vindo de um crescendo e eu acho que no próximo programa quadro cada vez vai ser mais importante, mesmo a nível quase da produção agrícola, em que o apoio vai ser dado em função da inovação, da valorização dos produtos regionais, da valorização de metodologias diferentes, de processos diferentes, e aí está a inovação, ou está o apoio, e não necessariamente para vender mais, ou assim, e portanto esta interligação com as universidades é fundamental. Creio que a União Europeia tem exigido isso a Portugal e nós todos sabemos que
Por exemplo, no último programa quadro foi dito que a Europa não ficou muito satisfeita porque nós temos um grande número de pós-doutorados, de pós-docs, que estão nas empresas, mas não têm capacidade depois, ou não tinham a oportunidade de trabalhar para a economia e muitas vezes tinham que sair para o estrangeiro. E a União Europeia quer que esses pós-docs sejam integrados nas universidades para estarem disponíveis para o apoio às empresas e com isso contribuir para uma economia cada vez mais pujante. E eu acho que isso é um papel fundamental, quer da universidade em si, quer dos investigadores, como eu e como as pessoas que trabalham comigo. Estamos a falar de apoios europeus que envolvem processos de candidatura. O fator inovação é determinante para que essas candidaturas sejam aprovadas em Bruxelas? Exatamente. Mesmo assim, neste momento, eu vou muito, candidato muito aos projetos FEDER, aos programas FEDER, que são de fundos regionais, mas tenho a noção muito clara de que cada vez mais haverá menos fundos regionais e mais necessidade de ir a Bruxelas e competir a nível europeu. Portanto, era importante que as empresas e os investigadores da região ganhassem capacidade e assim para depois, e massa crítica, para ir buscar cada vez mais dinheiro à Europa. Neste momento, a inovação é cada vez mais um passo fundamental e, portanto, este programa 2014-2020 já impunha a inovação a par da investigação, a investigação mais para as universidades, a inovação para as empresas. E o que se quer é integrar isso, quer dizer, não faz sentido, por exemplo, termos muita gente a fazer investigação eventualmente de alto relevo e pagar por isso e depois mandar o doutorado para os Estados Unidos ou para a Alemanha, ou assim, em vez de produzir em Portugal ou na Madeira, como é o caso. Esse é o meu objetivo, por exemplo, todos os doutorados que eu tenho acompanhado estão na Madeira, os alunos de mestrado em geral estão na Madeira, e, portanto, eu quero favorecer esta ligação às empresas porque eu acho que é importante, quer para as empresas, quer para criar até um mercado de trabalho para estes jovens investigadores que de outra maneira não encontrariam facilmente no mercado desafios necessários à sua própria formação. Este apoio europeu prevê, digamos, apoio direto para a contratação de jovens investigadores para estes projetos? Exatamente. Portanto, até aí é necessário estar atento da evolução. Por exemplo, no último programa quadro, eu fiz algumas aquisições de equipamento e consegui equipar melhor o laboratório que tenho na universidade. Neste momento, principalmente depois da crise europeia, há uma tendência muito de que os projetos justifiquem a contratação de pessoas, nomeadamente jovens investigadores, portanto, pessoas de formação relativamente avançada e pô-los a contribuir. Creio que no próximo programa quadro será ainda mais, será valorizada a entrada de pessoas, de investigadores, etc., nos vastos projetos com as empresas, valorizando dessa maneira os próprios projetos. Para já, quantas pessoas foi possível, digamos, contratar com estes apoios, assim, ao abrigo das várias parcerias com o laboratório? Desde 2010 tenho uma média de entre 5 a 8 bolseiros, portanto eu sou o único do meu grupo que somos entre 10 e 12, sou o único que tenho uma ligação à universidade e, portanto, todos os outros são pagos pelos projetos em que me envolvo ou bolsas a que se candidatam. E tenho a média 5, 6, 7, neste momento tenho 8, mas acabamos de submeter um projeto esta semana que é para meter mais 4, por exemplo. Portanto, todas as pessoas que depois são contratadas e que trabalham no laboratório, os bolseiros são pagos pelos projetos e, portanto, em função da dinâmica, podem daqui a amanhã integrarem as empresas, etc., como tem acontecido. É também uma oportunidade para os laboratórios se equiparem, neste caso o laboratório de qualidade, se equiparem com tecnologia mais avançada. Sim, é uma boa questão que está a levantar, até porque as universidades em si tinham originalmente a vocação de formar pessoas,
cada vez mais o número de alunos que vão para a universidade é reduzido e, portanto, é necessário procurar também outras áreas, outros domínios, e a investigação ou este apoio às empresas é importante. E é preciso ir buscar, através destes projetos, verbas para equipar os laboratórios. E, portanto, a universidade em si não tem e o que se recebe do Ministério, basicamente, vai para pagar o funcionamento dos cursos. E estamos a falar de equipamentos que têm algum valor em termos de financeiros? Sim, basicamente o laboratório que eu tenho na universidade deverá ter qualquer coisa como quase 500 mil euros em equipamento, não é? Portanto, o cromatógrafo custa bem 80 mil euros, o equipamento mais caro que tenho custou 150 mil, mais IVA, portanto, dava-me um bom apartamento, não é? Mas, pode ser considerado valores muito elevados, mas são equipamentos que são necessários para se criar competitividade com outros grupos internacionais e as empresas também, e que, como são equipamentos que não se vendem no mercado só para investigadores, para este tipo de projetos, são muitas vezes caros, não é? Porque se vendem alguns milhares por ano no mundo e depois acabou, não é? E, portanto, são relativamente caros, portanto, e os projetos cobrem quer os investimentos das empresas para realizar aqueles objetivos, quer o investimento em recursos humanos e técnicos pelo laboratório da universidade, neste caso. Que tipo de apoio é dado pelo laboratório às empresas regionais, creio que neste momento a empresa de cervejas e também a Madarwine? Sim, basicamente nós fazemos a questão de primeiro sabermos exatamente o que é que a empresa precisa ou necessita, ou qual é o objetivo, não é? Por exemplo, no caso do Super Pro, que é o primeiro projeto que estamos realmente a realizar com a empresa de cervejas, vem muito por causa do incremento das vendas na China e, portanto, a estabilidade, é necessário ter atenção à estabilidade da cerveja, mais do que produzi-la em Câmara de Lobos e consumi-la no Funchal. Produzi-la em Câmara de Lobos, mas consumi-la em Xangai ou qualquer coisa, portanto é necessário estudar mais isso. E, portanto, nós procuramos muitas vezes saber qual é o principal objetivo da empresa, aquele que quer resolver e que quer ter informação. Desenhamos o projeto, submetemos, vemos qual é a dotação financeira que é necessária para atingir aquele todo. Um dos objetivos, claro, do Super Pro era otimizar o próprio processo da cerveja, mas, quer dizer, fazer um ensaio com 20 mil litros pode ser perigoso e, portanto, foi adquirida uma mini cervejaria porque podemos fazer os ensaios em menor escala e se resultam bem. Portanto, em custos mais pequenos, tem custos mais baixos, torna-se mais competitivo. É esse o objetivo, portanto, fundamental. Sobre o vinho Madeira, há também um estudo, vários projetos têm sido desenvolvidos. Sim, eu diria que tem sido mais o nosso principal trabalho é o vinho Madeira, desde o tempo do Dr. Constantino Palma, do IBAM, que me desafiou a entrar neste domínio. Neste momento, portanto, na semana passada, submetemos o terceiro projeto com uma única empresa, portanto, a continuidade, portanto, já estamos a dar no terceiro projeto e assim, portanto, estamos os vários passos, passamos essa informação à empresa. É preciso ver que as empresas, nomeadamente o vinho Madeira, produzem um vinho reconhecido a nível mundial, portanto, o conhecimento existe. Existe um histórico, existe tudo. Nós o que estamos é trazer mais conhecimento, mais informação, que depois eles veem até que ponto é útil para melhorar, para ser mais competitivo, para ser mais rentável, para as necessidades do próprio setor. E, portanto, isso é que temos feito. Nomeadamente, um dos grandes objetivos dos trabalhos anteriores com a Madarwine foi exatamente otimizar todo o processo de produção e verificar, analisar e dar os dados dessa otimização. Basicamente, o Super Pro pretende-se fazer quase a mesma coisa a nível do processo de cerveja. Portanto, também uma otimização do processo, verificar todos os passos, dar aos técnicos da produção da empresa os dados e eles verem o que é que podem
melhorar ou manter ou alterar com os objetivos que eles pretendem. Mais uma questão para finalizarmos esta nossa conversa. Há mais empresas interessadas neste tipo de parceria e há também outras universidades envolvidas? Sim, é uma boa pergunta. Portanto, nós, obviamente, aqui estamos sempre a tentar estabelecer contatos com outras empresas e até grupos de investigação. Eu estive no Plano Regional de Investigação e Desenvolvimento para exatamente este período, até 2020, da área agroalimentar e, portanto, liguei muito com as empresas e com os laboratórios regionais, etc. Mas aquilo que nos ultrapassa, porque também a nossa universidade é pequenina, o meu grupo tem apenas 10 pessoas, basicamente, temos que ir buscar fora mais conhecimento. Portanto, eu neste momento faço parte de um Instituto de Investigação Nacional que tem um polo em Lisboa e outro em Aveiro, outro no Minho, e, portanto, temos alguns projetos com Aveiro, nomeadamente na área da monitorização inteligente, que é uma coisa que gostaríamos de fazer no futuro. Temos agora um projeto que foi recentemente aprovado também para fazer isso. Estamos mesmo no início e vamos de o publicar mais tarde. E tenho também a colaboração muito com as áreas que têm as mesmas questões que nós temos, por exemplo, Tenerife, com que temos com a Laguna, que temos muito boa relação, incluindo com os produtores. E depois, muito em Espanha, é verdade que uma grande parte do trabalho que temos feito é sobre o vinho Madeira, portanto, tenho bons contactos em Zaragoza, em Granada. Começamos a ser procurados, portanto, o ano passado tivemos um aluno que veio da China, um pós-doc que veio do Brasil. Estou à espera em setembro, tenho um pedido de um aluno de doutoramento da Argélia, que quer passar algum tempo connosco. Portanto, isso vai-se alargando. Nós queremos manter o foco do apoio concreto às empresas. Portanto, as empresas saberem que podem encontrar na Universidade da Madeira um grupo que, se levantar a questão, portanto, continuamos a desenvolver. Temos feito outros trabalhos, só estes últimos 2 dias. Já hoje estive a discutir um outro projeto, e nomeadamente também a monitorização inteligente para a agricultura, para os sistemas agrícolas. Portanto, isso ainda está em fase análise, não é? Mas há interesse. Muito obrigado, professor, por ter vindo ao Aldeia Global, e felicidades para o Laboratório de Qualidade e Segurança Alimentar. Muito agradecido. Muito obrigado. Prosseguimos